Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja chega até você. Obrigado por estar conosco. Bebendo da Fonte é o nosso primeiro bloco. A fonte é a palavra bendita de Deus, escrita nas Sagradas Escrituras. Jesus é esta palavra. Como dizia o autor do século XII, Jesus é a palavra viva no coração do Pai, palavra viva na boca do pregador, palavra viva no coração daquele que crê e ama. Por isso, vamos partilhar mais uma vez esta palavra viva. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, vamos tomá-la. Vamos ler o texto de Mateus, Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. É o evangelho deste domingo, o 32º do tempo comum. Mateus 25, de 1 a 13. O reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens que, numa festa de casamento, levando suas lâmpadas, saíram para acolher o noivo. 5 delas eram insensatas e outras 5 eram prudentes. As insensatas levaram suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, além das suas lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Como o noivo demorasse, todas começaram a cochilar e adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso óleo, porque nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós, é melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, pois não sabeis o dia nem a hora. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um belo texto deste capítulo 25 de São Mateus. Estamos no princípio, são os primeiros versículos, mas é um capítulo de fato muito precioso. Onde estamos dentro do Evangelho de Mateus? Estamos no que se pode chamar sermão escatológico, isto é, o sermão acerca das últimas coisas, das coisas finais. Os evangelhos estão cheios de discursos escatológicos, onde Jesus então acena, sinaliza para as realidades finais da fé, daquelas que são as esperanças mais profundas e genuínas da nossa fé. Então estamos dentro desse contexto, o sermão escatológico, o sermão acerca do fim, começa no capítulo 24, estamos então neste capítulo 25, que formam juntos este então chamado sermão ou discurso acerca das realidades últimas. E isto nós vamos agora saboreando na liturgia da igreja, seja na liturgia do domingo, seja também na liturgia da semana. Estamos caminhando para o final do ano litúrgico. Este domingo é o 32º, são 34. Então estamos caminhando para o final do ano litúrgico. E no final do ano litúrgico também vamos pensando no final da história, da nossa história pessoal, da nossa história coletiva. Vamos pensando as últimas realidades. Então, na liturgia da igreja,
nesses próximos dias, nessas 2, 3 semanas, nós vamos então vislumbrando as realidades finais, escatológicas, como nós chamamos na liturgia. E vamos então percebendo que estamos num caminho, somos peregrinos, estamos num percurso. Nesse percurso somos chamados a estar vigilantes, atentos, acordados, com as nossas lamparinas acesas. É sobre isso que nós ouvimos Jesus falar neste trecho bonito do Evangelho de Mateus. É um texto só do primeiro Evangelho. Encontramos esta parábola das 10 virgens que aguardam o noivo para com ele entrar na festa de casamento. Essa parábola é só do Evangelho de Mateus. E mais uma vez aqui, Jesus nos põe diante da necessária preocupação em relação à espera. Aqui estamos diante de uma realidade que para nós é verdadeira, certa. Qual é? A realidade da volta de Jesus. Aquele Jesus que subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, como nós cremos. Nós chamamos na liturgia e na teologia esta volta de parousia. Parousia é esta segunda e última volta de Jesus, que nós cremos que vai acontecer em algum momento. E esta volta não será destruição, não será aniquilação, não será desgaste do processo. Esta volta será consumação. Seremos recapitulados, isto é, toda a criação vai ter de novo e para sempre Cristo como cabeça. Seremos recapitulados. Se trata, portanto, de um momento festivo, esperado, desejado, a ponto de nós podemos dizer, como a igreja do Apocalipse, como também Paulo, vem, Senhor Jesus. Esta volta, este encontro, é a volta e o encontro que vão determinar a plenitude, a consumação, de modo que seremos tudo em Deus, Deus será tudo em nós, e aí teremos chegado àquela comunhão desejada e esperada pela via da fé. Cada um vai pela sua morte pessoal na direção deste fim, mas também cremos haverá, portanto, um momento em que a manifestação do Senhor Jesus será plena, completa, definitiva, e aí haverá só este tempo eterno, esta vida eterna em que nós com Ele estaremos para sempre juntos. Mas o texto de Mateus quer nos chamar a atenção para a atitude enquanto estamos no caminho. E a atitude é essa, de vigilância. Não dá para dormir como 5 daquelas jovens dormiram enquanto esperavam o noivo. O noivo virá, nós cremos, nós esperamos, nós até pedimos que venha. Vem, Senhor Jesus. O noivo virá, mas não dá para dormir. Isto é, não dá para deixar de nos ocupar com aquilo que é próprio de quem tem o noivo, de quem espera o noivo. O nosso noivo é Jesus. Enquanto esperamos, nós vamos arranjando a casa para Ele. O mundo, a história, o coração humano é este lugar precioso onde o noivo quer habitar e trazer para perto de si, desposando para sempre cada um e a criação inteira. Precisamos então, irmãos e irmãs, estarmos com a nossa vela acesa. Estar com a nossa vela acesa é estarmos atentos ao Evangelho, estarmos atentos ao reino que nós precisamos construir, estarmos atentos às muitas situações que afrontam o Evangelho, que afrontam o reino e que nós precisamos, de fato, reagir a elas. Claro, não com violência, não com agressividade, mas reagir com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com o nosso exemplo, com o nosso empenho, com a nossa fadiga de construir dentro e fora de nós um mundo, uma história que agrade a Deus, onde Ele e nós possamos estar numa comunhão, onde desde aqui, no caminho da vida, da história, das tribulações, nós mostremos que somos dele, porque estamos do lado dele, do lado da sua verdade, do lado do seu reino, do seu evangelho, de modo a nos opor criticamente
com a palavra e com a vida, a tudo aquilo que esteja na contramão de Deus, na contramão do Evangelho, na contramão do reino. E essas coisas se multiplicam em todos os tempos e também neste nosso tempo. Aqui nós levantamos a lamparina acesa, de modo que essa lamparina acesa mostre de quem somos, quem aguardamos, na direção de quem estamos indo. E não queremos ficar do lado de fora. Aquelas 5 imprevidentes ou aquelas 5 imprudentes bateram na porta e o noivo responde: não vos conheço. E Jesus termina: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Não sabemos o dia e a hora em que nós vamos, na nossa morte pessoal. Não sabemos o dia e a hora que o Senhor vem para o termo definitivo da história. O mais importante, meu irmão, minha irmã, é que a minha vida, a sua, na história, no mundo, na tribulação de cada dia, no meio dos muitos conflitos que nos roubam a paz e nos exigem um testemunho bonito da fé, aqui nós precisamos manter a nossa lamparina acesa, para dizer que estamos à espera do noivo. O nosso noivo é Jesus, é com Ele que queremos fazer história aqui, é com Ele que nós queremos terminar a nossa história. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, este é o nosso segundo bloco do nosso programa Voz da Igreja. No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, estamos no mês de novembro. Mês de novembro, aqui nas nossas Minas Gerais, no Centro-Oeste Mineiro, nós dizemos que é o mês das almas. Para dizer que é o mês em que nós iniciamos rezando pelos finados, pelos fiéis defuntos, e por isso também queremos alimentar, e isso a nossa fé permite, alimentar a nossa comunhão com aqueles que faleceram, que não estão conosco mais na história, na tribulação, para usar a palavra do Apocalipse, mas que estão vivos com Deus no céu. Mês das almas. É mês, portanto, de alimentar essa comunhão bonita que existe entre a igreja da terra e a igreja do céu. Entre a igreja que está aqui na missão de construir o reino, de anunciar o evangelho, de levar Jesus e a sua verdade, a sua palavra aos irmãos, e aqueles que estão no céu diante de Jesus, diante do trono e do Cordeiro, contemplando e louvando a Deus no seu mistério. Portanto, este mistério que nós vivemos, celebramos, rezamos neste início do mês de novembro, esse mistério vai nos acompanhando. A morte nos toca a todos, haverá a nossa morte pessoal, haverá também, como lembramos no primeiro bloco, esta consumação bela que esperamos e suplicamos que aconteça em algum momento da nossa história futura. O Senhor Jesus há de vir e nós queremos que Ele venha e até pedimos que Ele venha. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. E isto é para nós algo importante, oportuno e bonito. Novembro é
o mês de nós nos unirmos aos irmãos e irmãs que passaram desta vida na direção da vida de Deus, da vida eterna, daquela que esperamos saborear também pela nossa fé em Jesus Cristo, que venceu a morte, venceu o mundo e nos reconciliou, nos resgatou para o seu Deus e Pai. Isso para nós é muito importante, é muito bonito. Mas também novembro para nós aqui na Diocese de Divinópolis e em muitas outras dioceses é o mês da conscientização sobre o dízimo. Que bom que nós podemos mais uma vez falar disto. Nós sabemos que na nossa tradição da igreja existem os chamados 5 mandamentos da igreja. E esses 5 mandamentos da igreja querem nos ajudar a uma participação efetiva, afetiva e bastante comprometida com a nossa comunidade de fé. Participar da missa todos os domingos e dias de festa é o primeiro mandamento da igreja. Depois, o segundo mandamento da igreja é aquele que nos convida a realizar a nossa confissão, pelo menos uma vez a cada ano. O terceiro mandamento é aquele que nos convida a participar da Eucaristia, pelo menos na Páscoa do Senhor. O quarto mandamento é aquele que nos convida a jejuar e abster-nos de carne quando pede a igreja. E nós sabemos que a quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão, ou outros momentos que a igreja nos propõe para fazer isto. E o quinto mandamento da igreja, numa tradução mais tradicional, se falava de pagar o dízimo conforme o costume, e na nova tradução do Catecismo da Igreja Católica, nós lemos este quinto mandamento assim: ajudar a igreja em suas necessidades. Ajudar a igreja em suas necessidades. O quinto mandamento, diz o texto, número 2043 do Catecismo, o quinto mandamento recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Assim também nós lemos no Código de Direito Canônico. Cada um deve ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, segundo as suas possibilidades. E aqui estamos diante de uma oferta importante, necessária, bíblica, da tradição da igreja, onde cada um, portanto, é chamado a dar do seu pouco, daquilo que cada um recebe, seja como salário, como aposentadoria ou como qualquer outra forma financeira de ajuda que a pessoa recebe de alguém, do governo ou de quem quer que seja, desta pequena ou desta grande parcela que recebemos a cada mês, cada um está chamado a dar do seu pouco, a dar o seu dízimo, a dar aquilo que o seu coração pede e permite, como lemos também na Escritura, chamar a dar isto para atender às necessidades materiais da igreja. Quero aqui agradecer imensamente os muitos, milhares de irmãos e irmãs que entenderam isso até neste tempo de pandemia. Muitas das nossas paróquias não tiveram diminuição neste item. Algumas, ao contrário, até cresceram neste item do dízimo paroquial. Sinal de que as pessoas, mesmo ali, na dificuldade, na crise, ou até ganhando o auxílio que lhes chegou da parte do governo, pessoas souberam tirar um pouco desta fração para entregá-la, como fizeram sempre, à sua comunidade, sabendo que essa comunidade da qual essa pessoa faz parte tem necessidades materiais. Aqui quero então louvar a Deus por esta bela consciência que muitos irmãos e irmãs demonstraram neste tempo da pandemia. Mas quero também convidar você, meu irmão, minha irmã, que talvez por algum motivo não tenha conseguido manter a sua fidelidade neste tempo de dificuldades,
a reacender de novo a chama deste compromisso. De modo que a sua comunidade aí, onde quer que seja, as mais centrais, as mais periféricas, as rurais, onde quer que esteja, a sua comunidade possa contar com a sua pequena contribuição. É assim que nós vamos ajudando a comunidade a manter o anúncio do Evangelho, a manter também o cuidado com os mais pobres, sobretudo neste tempo, levando em conta que uma parcela do dízimo precisa ser aplicada também aí no cuidado com as pessoas, como também nas outras dimensões que nós sabemos o dízimo tem a tarefa de atender e socorrer, né? A dimensão litúrgica, celebrativa, a dimensão pastoral, a dimensão missionária, também a dimensão caritativa. É muito importante que cada um se lembre que o seu dízimo é uma pequena parcela importante que se ajunta a outras pequenas parcelas, a fim de que a sua comunidade aí possa dar conta dos desafios de ser igreja, de anunciar Jesus, de cuidar das pessoas, de não deixar de assistir às necessidades da missão. Isto aqui é algo que a gente não pode deixar de recordar todos os dias. Por isso, quero, mais uma vez, convidar você a recordar-se deste mandamento da igreja e fazer isso de coração. Nós sabemos que muitas comunidades tiveram que se reinventar agora, neste tempo de pandemia, adquirindo equipamentos para a transmissão virtual das celebrações, investindo aí, seja em equipamentos, em pessoas, em aprendizados. E isto foi, digamos assim, uma reação rápida à pandemia que nos privou de estar juntos nas igrejas. Sabemos também que muitas comunidades continuam, enquanto podem, o atendimento da secretaria, o atendimento dos sacerdotes nos lugares e tarefas que eles podem exercer neste tempo. Enfim, a vida de cuidado, a vida litúrgica, a vida pastoral das comunidades continua em alguma medida. Por isso é importante. O seu dízimo ajuda a sua comunidade a manter-se viva, a manter-se de pé, pensando em si, mas também pensando fora de si, já que muitas famílias dependem também da caridade da igreja, e isso foi também belamente manifestado neste tempo, sobretudo nas muitas campanhas, nos muitos cuidados, neste grande e belo pacto pela vida que nós estamos percebendo que vai tomando visibilidade entre nós, onde as instituições, os organismos, as entidades vão se unindo para socorrer as pessoas, e a igreja também está aí neste grande pacto de diálogo, de solidariedade e de cuidado. Então é importante que a gente se lembre que o nosso dízimo, o meu dízimo, o seu dízimo, ajudará a nossa comunidade a dar conta de anunciar o Evangelho, de cuidar da vida e de dar assistência devida às pessoas que precisam de nós em todo o tempo e particularmente neste tempo de pandemia. Por isso, minha gratidão a você aqui da nossa Diocese de Divinópolis, a você que está aí esparramado por esse Brasil afora, né, falando de Deus, pertencendo a uma comunidade e tomando consciência de que essa comunidade precisa da sua presença e do seu dízimo. Muito obrigado por isso. Vamos adiante. Temos a missão de anunciar Jesus, de cuidar das pessoas até que Ele volte. E que quando Ele voltar, que Ele nos encontre ativos, com lamparinas acesas, oferecendo a nossa fé, oferecendo a nossa contribuição na missão de cada dia, oferecendo a nossa pequena parcela de contribuição material para atender às necessidades da igreja, e assim nos encontrará plenamente despertos para a missão que nós vivemos enquanto esperávamos a sua volta bendita e gloriosa. Obrigado, meu irmão, pelo seu dízimo oferecido generosamente no coração da igreja. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório.
uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, nós alimentamos a comunhão dos santos. A comunhão dos santos que nos une entre nós aqui na igreja que está na história e que nos une também à igreja que está vitoriosa, de veste branca e palma na mão, diante do Cordeiro e do trono. E esta comunhão dos santos, meu irmão, minha irmã, precisa ser alimentada pela nossa fé, pela nossa reverência diante daqueles que partiram. Por isso oferecemos por esses irmãos a Eucaristia, as nossas boas obras, as indulgências que nós podemos alcançar aqui e atribuir a eles. Podemos lembrar-lhes sempre com gratidão na nossa oração cotidiana. E isto é muito importante. Rezar pelos mortos é salutar, faz bem. A Escritura nos ensina isto. Por isso quero convidar você, neste terceiro e último bloco do nosso programa, Voz da Igreja, quero convidar você a recordar-se neste dia, nesta semana, neste mês, ao longo do caminho, de fazer sempre uma oração por aqueles que passaram pela sua vida e que estão vivos em Deus. Passaram pela morte, viveram a Páscoa, passaram pelo túmulo, mas não estão ali. Nosso Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Quero convidar você a não se esquecer de fazer memória desses irmãos. Repito, na Eucaristia e na sua oração pessoal. Aqui estamos diante da possibilidade de manter a modo humano, isto é, pela via da oração, pela via da saudade, pela via da comunhão espiritual, manter vivos estes irmãos. Isso nós fazemos ao nosso modo, crendo que Deus faz ao modo dele. E o modo de Deus é ressuscitá-los e trazê-los para junto de si. De modo que a nossa fé nos leve todos os dias a estabelecer esta comunhão que nos permite, inclusive, crer neles como bondosos intercessores nossos. Se estão com Deus, junto de Deus, e que experimentaram eles também a nossa fragilidade, a nossa história, e que até nos conheceram de perto, porque foram nossos, eles podem perfeitamente, e isso também está na tradição da igreja, podem ser também aqueles que intercedem em nosso favor diante de Deus, que também nos acompanha aqui, sabendo que vamos na direção dele. Quero convidar a todos, portanto, a uma oração, sobretudo neste tempo de pandemia, a uma oração por aqueles que morreram com a Covid-19, que não puderam receber a última prece, a última lágrima, a última oração da igreja e das famílias sobre eles. Por esses, sobretudo, queremos rezar neste dia, de modo que esses irmãos e irmãs recebam nesse tempo a oração que nós não pudemos fazer por eles naquele tempo da morte. Mas, já que estamos em comunhão, a nossa oração de hoje é eficaz e é sempre atual na direção deles e na direção de todos aqueles pelos quais rezamos, vivos ou mortos. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação.
Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.